Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo aí essa live, essa gravação, que Deus abençoe sua vida. Hoje é 22 de outubro de 2020. Chegamos a mais um dia. Nós estamos aqui de pé mais um dia para agradecer a Deus e ler a sua palavra e estudar um pouco, né? Receber um pouco da palavra de Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. E agradeço a você que está entrando aí. Se você puder compartilhar essa live, amém, aperta aí no botãozinho de compartilhar para que mais pessoas possam assistir. E hoje eu queria falar sobre Lázaro, amém, sobre a ressurreição de Lázaro, pegar alguns pontos do que aconteceu aqui nessa história de Lázaro, amém. Eu não vou ler o texto todo porque é muito longo para a gente não ficar muito tempo lendo. Mas eu quero falar somente alguns pontos para que a gente possa pegar aqui, amém, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo da hora que você for assistir aí, para que você possa pegar, amém. Então, eu vou ler aqui somente um pedaço. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Maria, a irmã de Lázaro, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou a seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco tempo os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhe respondeu. Aline Gomes, bom dia. Jesus lhe respondeu: Não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar de noite, tropeçará, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu e explicando-lhes: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então os seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos não pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Amém? Então veja, eu não vou ler aqui o texto todo, que é muito grande. Depois eu vou ler aqui mais alguns versículos. Então o texto diz que o Lázaro, né, que tinha 2 irmãs, Maria e Marta, todos 3 eram amigos de Jesus. Então o texto diz que Lázaro estava doente, né, estava enfermo. E Jesus foi chamado para ir lá. Jesus foi chamado para ir até lá em Lázaro, mas Jesus não foi. Ele passou mais 2 dias onde ele estava, e não foi lá, né, ajudar Lázaro a ressuscitar, ou melhor, curar o seu amigo. Amém? Então eu pergunto a você, se tivesse um amigo seu doente, um amigo seu bem íntimo doente, a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, né? Se tivesse um amigo seu íntimo doente, e alguém viesse lhe chamar para você ir visitar essa pessoa, você iria lá na mesma hora ou deixava para ir
depois. Não, daqui a 2 dias eu vou, mas seu amigo está muito doente, ele não vai resistir, é melhor você ir lá. O que é que você faria? Eu correria para lá, né? Não sei você, mas eu correria para lá. Então por que foi que Jesus não foi? Por que foi que Jesus não foi na mesma hora que Lázaro estava enfermo, estava com tanto problema de saúde? Então eu digo para você o seguinte: Jesus ele andava em obediência a Deus, ele andava em obediência ao Espírito Santo. Ele só fazia tudo de acordo com aquilo que o Espírito conduzia a fazer. Então, não era o momento dele ir. Por quê? Porque o Espírito não o mandou ir. A Bíblia diz que Jesus ele tem o Espírito Santo sobre ele sem medidas. Ele tem o Espírito sobre ele sem medidas. Por quê? Porque ele obedecia Deus em tudo. Ele obedecia o Espírito Santo em tudo. Então, nós temos que fazer da mesma forma. Obedecer a Deus em tudo, obedecer a palavra em tudo, obedecer o Espírito em tudo. Amém? Então existe o Espírito Santo, ele está para nos guiar. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Guiados pelo Espírito de Deus. Há muitas pessoas, né, de algumas religiões por aí que são guiados por entidades, que são guiados por espíritos malignos, realmente, e são guiados por eles, e fazem tudo aquilo que eles mandam fazer, e compram e fazem sacrifícios de tudo aquilo que eles mandam fazer. Nós temos um espírito maior de todos os espíritos, é o que é o Espírito Santo, né? O maior que está em nós o que está em nós é maior do que o que está no mundo. João capítulo 4, versículo 4 vai dizer, amém? Que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito que habita em nós, ele quer nos guiar, ele quer te guiar, assim como ele guiava Jesus. Jesus não foi curar Lázaro na mesma hora que foi avisado. Ele disse, não, eu não vou agora, porque o que vai acontecer mais na frente vai ser para a glória de Deus, vai ser algo maior. Amém? Então Deus quer fazer coisas maior na sua vida, na minha vida. Agora temos que andar em obediência e no tempo do Espírito. Amém? No tempo do Espírito. Amém? Não querer fazer tudo no seu tempo. Existe um tempo para fazer. Então deixe Deus te conduzir no tempo. Amém? Deixe Deus te conduzir a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia. Amém? Deixe Ele te conduzir no tempo. Então Jesus foi até a cidade de Betânia, a aldeia de Betânia, para ressuscitar o seu amigo. Quando ele vai chegando lá, quando ele vai chegando na cidade de Betânia, deixa eu pegar aqui um texto, um versículo para a gente não ler ele todo. Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui no versículo 28, diz assim: depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, o mestre chegou e chama por ti. Veja, Jesus tinha chegado, né, na cidade, na aldeia de Betânia. Jesus havia chegado. Deixa eu ler aqui no versículo 20, deixa eu ver, versículo 19, diz assim: e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria. Veja, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam muito chorando muito, né? Então mulheres estavam tentando consolá-las. Por quê? Porque Lázaro havia morrido, já estava dentro, né, lá da tumba, com a pedra na frente e tudo mais. Então ele disse, pela morte, ela chorava, consolada pela morte de Lázaro. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, versículo 20, saiu a seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Então Marta ouviu que Jesus estava chegando. Então ela saiu correndo ao encontro de Jesus. Interessante aquilo que Marta fala para Jesus. Ela diz o seguinte: disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Amém? Aí ela diz, mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te
dará. Então veja, eu vejo aqui, né, uma fé em Marta. Eu vejo aqui a fé que Marta tem em Jesus. Por quê? Porque ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão estava doente, ele estava muito enfermo e morreu. Mas se o Senhor estivesse aqui, eu tenho uma certeza que ele não teria morrido. Amém? Ele não morreria se o Senhor estivesse aqui, Jesus. Então, ela disse: mas eu sei que aquilo que o Senhor pedir a Deus, Ele te dará. Então, mostra uma fé. Marta mostra uma fé em Jesus. E uma fé que nós devemos ter também. Amém? Em dizer: Senhor, se o Senhor estiver na minha casa, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver na minha vida, tudo que venha a complicar a minha vida, ou seja, a morte de Lázaro complicou a vida de Marta e de Maria. Então ela disse: tudo que, se o Senhor estiver na minha vida, se o Senhor estiver comigo, tudo que vier a complicar a minha vida não vai acontecer. Amém? Então, se Jesus estiver com você, se Jesus estiver na sua vida, as coisas vão ser diferentes. Amém? As coisas vão acontecer diferentes. Então, queira Jesus perto de você. Queira Jesus na sua casa, queira Jesus na sua família, queira Jesus perto de você. Amém? Então, continuando o texto, no versículo 31 diz assim: os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, Maria soube que Jesus tinha chegado, mandaram avisar Maria. Então, quando Maria soube que Jesus tinha chegado, também saiu correndo. Então, as pessoas pensaram: ela deve ter ido para o sepulcro chorar. Chorar ali no sepulcro do seu irmão. Aí no versículo 32 diz assim: então, quando Maria chegou ao lugar que Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Mesma coisa que Marta falou, Maria vai falar. Ela falou o seguinte: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Então, a mesma coisa que lá Marta falou, Maria falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Então, queira Jesus perto de você, queira Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, queira Ele junto de você sempre, não se aparte dele. Amém? Porque quando Jesus está num lugar, as coisas são diferentes. Amém? Marta e Maria falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, tinha sido diferente. O que aconteceu não tinha acontecido. A morte que meu irmão sofreu, ele não tinha sofrido. Amém? Então elas tinham convicção, elas tinham fé que Jesus poderia mudar a situação. Elas tinham fé que Jesus poderia mudar o quadro daquela situação que estava acontecendo, aquele caos que estava acontecendo. Amém? Então Jesus pode mudar a situação da sua vida, a situação da sua casa. Amém, irmã Márcia? Então Deus pode mudar a situação. Amém? Só é você pedir a ajuda dele, pedir que ele fique com você. Amém? Ter fé nele. Marta e Maria dizem: Senhor, eu acredito, Senhor, que se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido nada de errado. Lázaro não ia morrer, Senhor. Amém? Então, quando Jesus está num lugar, nada de errado acontece. Queira ele, queira ser guiado por ele. Amém? Edson Félix. Então, no texto, Jesus chega diante, né, da pedra, chega diante onde Lázaro estava, e ele chora, né? E ele chora. Versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Agora, interessante porque Jesus sabia o que ia acontecer ali. Amém? Ele sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Ele sabia que Lázaro ia sair daquele sepulcro. Mas ainda assim ele chorou. Por que ele chorou? Interessante que no versículo... Deixa eu ler aqui no versículo... Deixa eu ver onde está. Tirai a pedra. Deixa eu ver onde está aqui. Jesus faz uma hora aqui. Versículo 41 diz assim: então tiraram a pedra. Jesus mandou tirar a pedra dentro do sepulcro, e diz assim: então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu a Deus: Pai,
Dou-te graças porque me ouves. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Agora é interessante, por que Jesus chorou? Porque não foi por como eu posso dizer? Não foi nem pela morte de Lázaro, foi por causa da descrença de muitas pessoas que estavam ali. Por causa da falta de fé de muitas pessoas que estavam ali. Amém? Então veja, quando tem uma passagem em Mateus capítulo 8, fala do leproso, né? Eu já preguei aqui sobre o leproso. Não é Mateus capítulo 8, mas tem outra passagem também que fala do leproso, acho que é em Marcos também fala do mesmo leproso. Quando o leproso chega diante de Jesus e ele pergunta: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então o leproso sabia que Jesus podia, mas não sabia se ele queria. Então o texto diz que Jesus teve uma grande compaixão. Jesus se emocionou com aquela pergunta. Por quê? Porque essa é a pergunta de muita gente hoje, né? Como eu falei aqui nesse vídeo que eu falei sobre o leproso, essa é a pergunta de muita gente hoje. Sabe que Jesus pode, que Deus pode, mas não sabe se Ele quer. Então, isso causa, como posso dizer, uma emoção, uma compaixão. Causou uma compaixão em Jesus. Ou seja, a pergunta da humanidade, essa dúvida que a humanidade tem: será que Deus pode? Ou melhor, será que Ele quer? Que poder Ele pode? Será que Ele quer? Será que Ele quer me curar? Será que Ele quer realizar alguma coisa na minha vida? Então Jesus chora e Ele ora. Veja a oração que Ele faz: Pai, dou-te graça porque sempre me ouve. E eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa da multidão. Veja, Ele falou isso por causa da multidão. Então Ele estava querendo mostrar para a multidão que Ele era o Filho de Deus, que Ele poderia fazer aquilo e que Ele queria fazer aquilo. Amém? Então quando Ele faz aquilo, Ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está mostrando para o povo o que é que Deus queria fazer, que era ressuscitar Lázaro, amém? Que era curar o leproso. Essa é a vontade de Deus, é o bem para nós. É o bem que Ele quer fazer, o bem para a nossa vida. Amém? Então não duvide daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Não se pergunte se você estiver sofrendo, se você estiver passando por um problema difícil. Não pergunte assim: o Senhor quer me ajudar? O Senhor quer que eu fique bem? Porque muita gente fala assim: não, eu estou doente, mas não sei se Deus quer me curar. Eu estou com um problema, mas eu não sei, né, se Deus quer. Não, a gente tem que falar se Deus quiser, né, irmão? Não é assim também, não. A gente tem que falar se Deus quiser algo que a gente não sabe. Ou seja, eu quero viajar para São Paulo, um exemplo. Aí eu vou falar: se Deus quiser, eu vou. Se for da vontade de Deus, eu vou. Agora, um exemplo, eu tô doente. Eu tô com um problema em casa de contenda, de brigas. Aí eu vou dizer: se Deus quiser, isso vai passar. Se Deus quiser, eu vou ficar curado. Não, Deus já quer isso aí. Amém? Deus já quer isso aí. Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que toda dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra e não há variação nele. Amém? Ele não muda. Então o bem Ele quer para você. Se há alguma coisa boa, Ele quer para você. Amém? Você só tem que perguntar se Deus quiser quando você não sabe, né, algo. Por exemplo, vou viajar. Se Deus quiser, eu vou viajar. Por quê? Porque você não sabe se Ele quer. Mas quando eu falo em cura, quando eu falo em viver bem, quando eu falo em ter paz, quando eu falo em ter alegria, meu Deus, eu quero alegria. Se Deus quiser, eu vou ter alegria. Ele quer que você tenha alegria. Se Deus quiser, eu vou ter paz. Ele quer que você tenha paz. Amém? Ele já quer isso. Amém? Então, Jesus chorou, Jesus orou ao Pai e disse: Pai, eu te dou graças, porque eu sei que sempre me ouve. Mas eu falei isso, não foi por causa de mim, foi por causa do povo, para que o povo escute isso. Amém? Então ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, Lázaro ressuscitou. Amém? Então, como ele falou lá no começo, o que aconteceu ali foi para a glória de Deus, foi algo maior que iria acontecer. Jesus foi guiado aí no tempo certo.
levantar Lázaro no tempo certo, e tomar um tempo certo para você fazer as suas coisas. Jesus tem que ser o nosso exemplo. Amém? Seja guiado pelo Espírito e tenha convicção nele, assim como Marta e Maria teve. Senhor, se o Senhor estiver aqui na minha casa, diga isso para Jesus. Jesus, se o Senhor estiver na minha casa, vai ser diferente. Se o Senhor estiver na minha casa, a situação vai mudar. Se o Senhor estiver na minha casa, as coisas vão acontecer, Senhor, da maneira correta. Amém? Então chame Jesus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, chame Ele para a sua vida. Amém? Então que hoje você possa guardar essa palavra no seu coração e colocar ela em prática. Amém? Praticar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Cleiane Rodrigues, Aline Gomes, Jorge Luiz, Edson Félix, irmã Márcia. Todos vocês que vão assistir depois, que Deus abençoe. Eu vou pedir para você que está assistindo também, compartilha aí esse vídeo, aperta aí no botãozinho de compartilhar. Compartilha aí para grupos, para outras pessoas também. Amém? Para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. Amém? Vamos orar essa manhã, agradecer a Deus por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra essa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou aqui nesse texto. Em saber, Pai, em termos convicção de que se o Senhor estiver conosco, tudo vai ser diferente, Senhor. Tudo vai ser de uma maneira que não vai trazer caos para a nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por estarmos de pé essa manhã. Eu declaro sobre a vida de cada um que está assistindo e que vai assistir prosperidade e paz, Pai, em todas as áreas das suas vidas, Senhor. E que não falte a palavra, que não falte a unção, que não falte o óleo sobre a nossa cabeça, Senhor. E que o Senhor esteja conosco todo dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Márcia falou, entra na minha casa, entra na minha vida. Amém. Que Jesus possa estar na sua vida, na sua casa. Amém. E assim como Marta e Maria falou, se o Senhor estiver aqui, Jesus, tudo vai ser diferente. Amém. Se o Senhor estiver aqui, tudo vai ser de uma forma diferente. Amém. Então fiquem na paz, Deus abençoe. E até amanhã, às 6:30 da manhã.